E aí galera do Me Salva, nesse curso a gente vai começar a falar sobre os circuitos trifásicos equilibrados. Para entender primeiro o que é um circuito trifásico, a gente vai ver como é que é gerada a energia que chega aí nas nossas casas, nas nossas indústrias diariamente. Tu vai perceber também que os circuitos trifásicos estão bastante presentes aí na nossa realidade prática. Então olha só como é que acontece, por exemplo, numa hidrelétrica. Aqui a gente tem um esquema de uma vista lateral aqui de uma hidrelétrica. Olha só, a gente tem em preto aqui uma barragem e desse lado aqui a gente tem um rio. Nesse rio aqui a água está armazenada e ela tem uma certa energia potencial devido a essa altura H aqui. O que acontece? Vai ter um certo furo aqui nessa barragem por onde a água vai passar. Quando a água passar, ela vai chegar aqui numa máquina e vai fazer essa máquina girar. Bom, essa máquina girando, ela vai acabar transformando essa energia que estava na forma de energia potencial gravitacional, virou energia cinética na hora que a água passa por esse furo aqui, e ela se transforma essa energia cinética então em energia elétrica. E daí o que vai acontecer? A gente vai ter aqui essa energia saindo e indo para as nossas casas, para as nossas indústrias. É claro que aqui no meio vai ter, por exemplo, subestações, onde vai ter transformadores, etc. Mas basicamente é isso aí que está acontecendo. E aí o que acontece aqui? O rio vai acabar seguindo o seu fluxo lá e vai continuar. E assim é gerada a energia elétrica que vai então para as nossas casas aí e tal. Agora vamos ver um pouco então matematicamente e fisicamente também o que está ocorrendo aqui nessa parte da nossa hidrelétrica. Olha só, aqui tem um esquema do que a gente chama de uma máquina síncrona. Uma máquina que vai transformar energia elétrica em energia mecânica ou energia mecânica em energia elétrica. Nesse caso, a gente está transformando a energia mecânica ou energia de movimento da água lá em energia elétrica. Como é que vai funcionar isso? Então aqui, ó, nessa parte do meio da máquina, a gente vai ter um campo elétrico, um campo magnético sendo gerado aí por um enrolamento. A gente vai representar esse campo magnético assim, ó, como se fosse um ímã. Aqui vai ter então um norte e vai ter um sul. Essa parte aqui, entre os dois círculos, ela vai ser o vazio, é o que a gente chama de entreferro. O fluxo magnético nessa máquina vai ser assim, ó. Ela vai vir do norte, ela faz a volta aqui, porque o fluxo magnético, as linhas de campo, elas tendem a se concentrar sempre nos materiais ferromagnéticos, ou nos materiais com alta permeabilidade magnética, que a gente chama. Então, basicamente, esse aqui é o caminho do campo magnético. O que acontece? Aquela água que a gente viu lá da hidrelétrica, ela vai estar sendo usada para essa parte central da máquina aqui girar. Por isso que a gente chama essa parte aqui de rotor. Então ela vai ter uma velocidade ômega. Então imagina que toda essa parte aqui está girando com uma velocidade constante. Agora a gente vai inserir os nossos elementos elétricos aí, que vão ser bobinas. Como assim? A gente vai pegar e fazer enrolamentos, ó. Aqui vai ter um fio, que a gente pode imaginar que ele está entrando, e aqui ele vai dar a volta lá atrás dessa máquina e vai voltar por aqui, onde ele vai estar saindo. Então a gente vai chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de A'. Então tu pode imaginar que isso aqui é uma espira colocada nessa maneira para dentro do papel, e aqui o campo magnético está girando. Então se tu lembrar lá da física, tu vai lembrar que um campo magnético, olha só, que varia dentro de uma espira, ele gera uma diferença de potencial ou uma força eletromotriz entre esses dois pontos da espira. E isso se dá pela seguinte relação, olha só. A gente sabe que a tensão gerada entre A e A', que eu vou chamar aqui de E, ela é igual a dλ dt. Lambda é o fluxo magnético concatenado, ou seja, ele é, na verdade, o fluxo, que é o φ, vezes o número de espiras. Como a gente tem um número de espiras constante, então a gente vai ter que a tensão gerada é igual a N, que é o número de espiras, vezes dφ dt. Agora,
como a gente sabe que a gente está girando aqui com velocidade de ômega constante, a gente pode assumir que esse φ aqui, ó, ele vai variar da seguinte forma. Ele vai ter um valor máximo e ele vai variar senoidalmente. Então a gente pode escrever assim, cosseno de ômega t. Então, o que acontece? Se eu derivar essa expressão, eu vou chegar numa expressão para tensão induzida naquela espira. Ela vai ser a seguinte, ó. Derivando o cosseno no tempo, então tem esse n, tem o φm. A derivada do cosseno é menos o seno, esse ômega que sai da derivada, menos seno de ômega t. Eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Eu vou pegar toda essa parte aqui, incluindo esse menos, e vou considerar como se fosse uma constante. Então, a nossa tensão vai ser do tipo Vm, que é uma tensão de pico, vezes um seno de ômega t. Então, essa aqui é a tensão induzida nessa espira aqui. Mas até agora a gente não falou nada em trifásicos. Então agora, olha só, o que acontece? A gente não tem, na verdade, só essa bobina a linha aqui. A gente vai ter outras bobinas presentes. Então a gente vai ter uma outra que vai estar aqui, ó. Que a gente vai chamar de B e de B'. E uma outra ainda que vai estar aqui, ó. Que a gente vai chamar de C e C'. Então essa máquina está girando para cá, ela vai gerar tensões induzidas aqui, aqui e aqui. A', B', B' e C'. Qual vai ser a diferença? É bem intuitivo tu pensar que todas essas tensões vão ter o mesmo módulo, ou seja, vão ter a mesma amplitude. A única diferença que vai ter entre elas aí é a fase. Então, se a gente for escrever essas tensões aí, a gente pode escrever da seguinte maneira, olha só. VA seria a tensão entre A e A'. VA vai ser Vm seno de ômega t. O VB, olha só, ele vai ter a mesma amplitude, ele também vai variar com a mesma frequência angular ômega, mas o que acontece? Quando o A está no máximo, o B está lá um pouquinho depois, ou seja, ele está atrasado aí de 120 graus. E a mesma coisa vai acontecer com o C. Só que agora a gente vai botar aqui mais 120 graus. Então é o VA, depois o VB e depois o VC. E essa é o que a gente chama de sequência positiva de tensões. Então agora tu já pode começar a entender por que é um circuito trifásico. Nota que a gente vai ter três tensões aí. A', B', B' e C'. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre essas fontes aí de tensão, que agora, quando a gente cria uma força eletromotriz entre esses dois pontos, a gente está criando, na verdade, uma fonte de tensão senoidal. A gente vai falar sobre como essas fontes se relacionam e depois a gente vai começar a ver como é que a gente monta circuitos aí trifásicos. Era isso aí então e até a próxima aula.